Os pés pela primeira vez nessa igreja. Tô ficando velho, hein? Eu lembro exatamente daquele dia. Aqui nessa igreja que eu casei também, aqui nessa igreja que eu conheci a minha esposa. E para mim é fantástico poder voltar aqui hoje. Faz parte da história. Eu estava uma vez em casa assistindo televisão e aí começou a passar um programa dentro de um dos canais que eu gostava de assistir muito. E o programa, eles estavam fazendo um estudo comportamental. Eles levaram pessoas para dentro de uma sala, alguns deles eram contratados, e sempre tinha uma pessoa acreditando que ela estava ali para participar de uma entrevista de emprego. Então eles queriam entender como é que as pessoas funcionavam diante de um determinado estímulo. Então imagine agora uma recepção de uma clínica, por exemplo, várias pessoas sentadas. Todas elas, com exceção de uma, eram contratados, eram artistas. Então eles tinham lá uma orientação do que fazer. E essa única pessoa que não era contratada, ela acreditava que estava ali para participar de uma entrevista de emprego, então ela estava esperando ser chamada para sair da recepção e entrar numa sala. Então, quando soava um sinalzinho, um som dentro da sala, todos os artistas que tinham sido contratados, eles tinham que ficar em pé. Só que aquela pessoa que estava ali acreditando que faria uma entrevista de emprego, ela não sabia daquilo. Então, a imagem começa a mostrar a sala cheia, todo mundo sentado, tem um som, um sonoro, as pessoas levantam, menos aquela pessoa que estava ali para fazer uma entrevista. O que ela faz? Ela olha, percebe o que todo mundo fez, se sente constrangida em ser diferente, vai lá e faz o quê? A mesma coisa, e fica em pé. Logo depois vem um outro som, e todo mundo que tinha sido contratado se senta, aquela pessoa que agora estava em pé, não sabia o que fazer, olhou para todo mundo, percebeu o que todo mundo fez, se sentiu constrangido, foi lá e fez o quê? A mesma coisa. E toda hora que entrava uma nova pessoa, eles faziam a mesma coisa. Agora eles foram retirando os artistas, como se eles tivessem sido chamados para fazer a entrevista. Até que aquela pessoa, que era a única que não sabia o que tinha que fazer, ficou sozinha na sala. Então agora a pessoa está sozinha na sala, não tem mais ninguém, soa o som, ela sozinha fica em pé. Aparece o som de novo, ela sozinha senta. Os pesquisadores decidiram colocar uma outra pessoa no ambiente. E essa outra pessoa, contratada, foi orientada a não levantar de jeito nenhum, não se mexer. E aí agora tem aquela pessoa que não sabia por que estava fazendo aquilo, tinha uma outra pessoa na sala, o som novamente. Aquela pessoa que não sabia o que era para fazer, que agora estava fazendo o que todo mundo já tinha feito, fica em pé. A outra pessoa fica sentada e ela olha para a pessoa do lado e diz: é melhor você ficar em pé? Aí a pessoa diz: por quê? Ele diz: eu não sei, eu só sei que está assim desde quando eu cheguei aqui. O que eles estavam tentando explicar? Algo que foi descoberto na década de 90 do século passado. A década de 90 do século passado, ela foi conhecida como a década do cérebro. Não porque se descobriu tudo que o cérebro faz, mas porque foi a década em que se mais descobriu sobre as coisas a respeito do funcionamento do cérebro. E eles descobriram, entre todas as coisas, o neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Ele tem várias funções, mas as duas principais funções são identificar o comportamento padrão naquele ambiente e se sentir constrangido em ser diferente. Então aquela pessoa que estava naquele ambiente, que não tinha sido orientada a fazer nada, viu que todo mundo no ambiente fez o quê? Ficou em pé. Ela identificou pelo neurônio espelho o que as pessoas faziam e se sentiu constrangida em ser diferente das pessoas naquele ambiente. Ela foi lá e fez a mesma coisa, mas ninguém pediu para ela fazer. A pergunta é: o que a gente está fazendo, que a gente não sabe por quê, mas está fazendo porque todo mundo faz? Experimente fechar os seus olhos agora, e eu peço que você feche seus olhos, por favor, e imagine, de olhos fechados é bem melhor, imagine como seria a sua vida, quais seriam os seus resultados, como seria a sua casa, aonde você moraria, se você tivesse 10 vezes mais coragem. De olhos fechados, imaginando que você tem 10 vezes mais coragem do que você tem hoje, imagine como seria a sua vida, suas conquistas, seu patrimônio, sua vida financeira, espiritual, profissional, amorosa, familiar. Se você tivesse 10 vezes mais coragem, como seria a sua vida em todas as áreas? Se você já conseguiu imaginar alguma coisa, você pode
abrir seus olhos? E eu me lembro que eu estava uma vez em um evento e alguém pediu para eu fazer a mesma coisa. Fechar os olhos e imaginar como é que seria a minha vida se eu tivesse 10 vezes mais coragem. E eu comecei a imaginar um monte de coisa. E aí, quando ele pediu para abrir os olhos, eu vi uma coisa que eu tive um momento de vergonha. Ainda bem que só eu pensei e ninguém sabia o que eu tinha pensado. Quando ele pediu para a gente abrir os olhos, ele disse: se você, de olhos fechados, imaginando a sua vida com 10 vezes mais coragem, você imaginou uma vida melhor e maior do que aquela que você está vivendo, isso demonstra o quão distante da vontade de Deus você está vivendo. Se eu preciso me imaginar com mais coragem para imaginar uma vida melhor, será que eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva? A Bíblia diz que Ele escreveu todos os nossos dias quando a gente ainda não tinha forma. Etimologicamente, a palavra ali não tinha forma significa embrião. Então, quando você era apenas um embrião, Deus foi lá e escreveu todos os seus dias. Deus é Pai. A palavra também diz que Deus é amor, e não é qualquer amor, Ele é o perfeito amor. E a Bíblia diz também que Deus não faz acepção de pessoas. Então, um Pai que é o perfeito amor e que não faz acepção de pessoas, a pergunta é: será que Ele escreveria bons dias para uns e dias medianos para outros? Será que Ele escreveria uma vida gloriosa para uns e uma vida medíocre para outros? Eu acredito que não. Mas quando a gente olha para a vida de A, de B e de C, a gente percebe que os resultados são totalmente diferentes. Alguns avançam mais, outros avançam menos. Mas será que foi Deus que escreveu isso? Não pode ser, porque Ele é Pai, Ele é amor e Ele não faz acepção de pessoas. Então, eu acredito que Deus escreveu melhores e grandes histórias para todos nós. Mas por que a gente não vive essa história? Porque tudo começa na mente. E se a gente não mudar essa mente, a gente vai continuar exatamente com o mesmo resultado. A primeira parte de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, deixa muito claro isso quando diz que: porque como imaginou na sua alma, assim é. Aquilo que você pensa sobre você passa a ser uma verdade e conduz você para escolhas. A neurociência vai dizer que não há uma escolha sequer que não seja precedida de um pensamento. Então tudo começa na mente, na forma de pensamentos. Porém, 80% dos nossos pensamentos, eles não são conscientes. Eles são pensamentos inconscientes. A gente nem sabe que teve, mas a gente faz escolhas a partir deles. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é como se a boa, perfeita e agradável vontade de Deus depende de uma mudança que começa no seu entendimento. Então não é porque Deus ficou mais fraco que você deixou de viver uma vida melhor, porque o poder de Deus continua o mesmo. Deus continua no controle e nunca vai perder o controle, mas Ele não pode ultrapassar a porta que a gente coloca diante dele. A gente é que precisa autorizar isso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Até a década de 50 do século passado, o mundo científico acreditava que a fonte de pensamentos, emoções e sentimentos era o coração. Então, se você ler esse versículo numa linguagem mais atual, a palavra coração já é substituída por mente. Sobre tudo que você possa guardar, guarda a sua mente. Então, a chave para que você possa viver a vida que merece ser vivida por você está na sua mente. Aí as pessoas me procuram para desenvolvimento pessoal. Elas me procuram porque elas querem viver algo chamado prosperidade. E quando a gente olha para a internet e vê assim, um anúncio para um treinamento de prosperidade, o que vem na nossa mente? Parece que esse treinamento vai conduzir a gente para quê? Riqueza, dinheiro, salário, resultado financeiro. E na verdade, prosperidade é a capacidade que o ser humano tem de criar resultados positivos no ambiente em que ele está, com os recursos que ele tem. Porém, ele só consegue desenvolver esse resultado positivo se ele tiver sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria qualquer. É a capacidade de saber a verdade sobre você. Se você não sabe a verdade sobre você, você não tem controle sobre os seus pensamentos, você não tem
decisão sobre o seu resultado. E você acaba não vivendo os melhores dias que foram escritos por Deus. Uma vez eu estava em um ambiente e alguém veio trazer para mim uma palavra profética, uma profecia. E aí eu fui tentar entender, na época eu não entendia muito sobre isso. E hoje eu olho, quando alguém diz assim, eu tenho uma profecia para você, o que eu entendo? O que é uma profecia? É um vislumbre do que Deus escreveu sobre você. É Deus dizendo para você que Ele olha para o seu futuro e vê a história que Ele escreveu para você. Mas uma profecia não é uma garantia de que aquilo vai acontecer. É apenas Deus dizendo que Ele vê aquilo, mas Ele deixa você escolher se você vai ou não vai. É você que escolhe. Mas o que impede a gente então de viver uma vida plena? Os melhores dias que Deus escreveu para a gente. Se Ele é Pai, Ele é perfeito amor e Ele escreveu grandes e boas histórias para todos nós, o que impede a gente de viver essas boas e grandes histórias? A nossa mente. Talvez frases que a gente ouviu ao longo da vida, porque o cérebro ele é extremamente poderoso e altamente sugestionável. A Bíblia deixa muito claro quando ela diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a Bíblia usa a palavra conversação, ela não está falando qualquer tipo de amizade. Conversação tem sinônimo de relacionamento de intimidade. E uma outra versão vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. Significa que se eu estou andando com pessoas más, os meus costumes que já são bons, ou seja, mesmo pessoas convictas do que é o certo e errado, elas serão o quê? Corrompidas. Então o meu cérebro pode ter sido corrompido, a minha mente também, por causa das experiências que eu vivi. E essas experiências podem me levar a uma vida que não é próxima de Deus, é distante de Deus. Eu não consigo imaginar Deus escrevendo um dia ruim para um de nós. Eu não consigo imaginar Deus escrevendo uma tragédia. A tragédia não é uma escolha de Deus, é uma escolha dos homens. Por falta talvez de conhecimento, a Bíblia diz: o povo perece por falta de conhecimento. Mas se você não conhecer como funciona a sua mente, você não consegue fazer escolhas assertivas. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal e eu percebi que as pessoas usam muito a Bíblia para falar de desenvolvimento pessoal. E às vezes elas nem são cristãs e usam a Bíblia porque é legal, mas elas não aproximam as pessoas de Deus. E quando as pessoas em um treinamento de desenvolvimento pessoal, para desenvolver pessoas para levarem para uma vida melhor, usam a Bíblia, eles costumam usar um personagem da Bíblia, que é muito comum ser usado nesses treinamentos, que é Salomão. E eles dizem: venha para um treinamento para ter características de Salomão, para ser rico como Salomão, para ser sábio como Salomão. Então dá a entender que as duas principais características de Salomão é riqueza e sabedoria. Mas ninguém talvez vai lá na parte anterior a essa e entende o que fez Salomão ser sábio, o que fez Salomão ser rico. É uma outra característica que poucas pessoas exploram: generosidade. Na época de Salomão, você tinha orientações na Bíblia de fazer sacrifícios para Deus. Então, enquanto a ordem era sacrificar um boi, Salomão sacrificava milhares de bois. A rainha de Sabá visita Salomão e ali tem uma chave sobre a visita dela, porque ela não foi convidada. Como é que alguém pode visitar um rei sem ser convidado? Quem ousa bater na porta do rei sem ser convidado? Ela usou uma técnica: presentes. Todo e qualquer presente abre portas. Se você quer acessar pessoas, você precisa levar o quê? Presentes. A rainha de Sabá vai até Salomão e ela ouviu uma história sobre Salomão. E a história é que ele era muito inteligente e que ele era capaz de responder qualquer pergunta. Então ela fez uma lista. Eu fico imaginando a rainha fazendo uma lista das perguntas mais difíceis. Ela vai até Salomão e diz assim: ó, fiquei sabendo que você é muito inteligente, e agora que eu te conheci, eu vi que você é tudo isso. Você não deixou uma resposta, uma pergunta sequer sem resposta. Mas tem uma coisa que a rainha de Sabá relata que poucas pessoas exploram. A rainha de Sabá, ela se surpreende com as roupas que os servos de Salomão vestiam. A rainha de Sabá se surpreende com a casa que os servos de Salomão moravam, com a comida que eles comiam, do tamanho da generosidade de Salomão. Salomão não foi rico por acaso, Salomão não foi sábio por acaso, mas porque ele foi generoso. Mas com quem que Salomão aprendeu a ser generoso? Porque a gente não nasce sabendo. O nosso cérebro não carrega essas informações, a gente precisa o quê? Receber.
Do 0 aos 13 anos, a psicologia diz que nós passamos por uma fase que é chamada de a construção do viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É a certeza do que é certo e errado. Só que vai depender do ambiente que você estava inserido. Então, se você cresce em um ambiente, tem um pai que é fiel à sua mãe, você cresce acreditando que você precisa ser fiel. Você recebeu esse estímulo. Mas se você cresce num ambiente onde um pai, uma mãe é violento e você não recebe nenhuma outra informação, a sua mente acredita que você precisa ser violento. A neurociência diz que o cérebro é extremamente poderoso e altamente sugestionável, mas ele é incapaz de discernir entre verdade e mentira, a não ser que ele conheça a verdade. Então a verdade é uma busca pessoal de cada um de nós. Porém, a história que nós ouvimos do 0 aos 13 anos, ela soa como verdade, mesmo não sendo verdade, porque a gente não ouviu a verdade, foi a única história que a gente ouviu. Só que Salomão ouviu uma história. E ele ouviu a história de quem? Do pai. E essa história está relatada em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo número 3. Salomão diz em Provérbios: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Salomão, quando Deus aparece para ele em um sonho e o acorda, Salomão não pede sabedoria por acaso. Salomão foi preparado pelo pai, na sua tenra infância, para no momento certo escolher sabedoria. Significa que Davi deu para a mente de Salomão uma programação mental. No livro que eu escrevi, Tríade do Poder, eu digo que nós somos corpo, mente e espírito. E nesse livro eu digo o seguinte: quando a nossa mente, a nossa alma está ferida, a nossa conexão com o Espírito é interrompida. Agora preste atenção, a nossa conexão com Ele, da gente para Ele é interrompida, porque dele para a gente não tem nada que aconteça que vai interromper essa conexão. Mas nós às vezes interrompemos a nossa conexão com o Espírito por causa da nossa dor. Quando a mente está ferida, a nossa conexão com o Espírito é interrompida e o corpo físico é deformado, adoecido. Significa que as nossas dores, as nossas doenças têm origem emocional. E não sou eu que estou falando isso, existe uma neurocientista americana chamada Caroline Leaf, que no livro Ative Seu Cérebro diz que todas as doenças têm origem emocional. Eu me lembro que eu estava em um evento uma vez e uma mulher levantou a mão e disse: não pode ser, eu tenho uma depressão de origem da tireoide. E eu disse para ela: você tem essa depressão desde quando? Ela: há 6 anos. Aí eu disse: o que aconteceu há 6 anos que feriu a sua alma? O que aconteceu há 6 anos que desconectou você da fonte? E você perdeu todas as atualizações da fonte, porque um celular que está desconectado da fonte, ele perde as atualizações, ele fica ultrapassado, ele se torna inútil, ele perde o propósito. E ela disse: há 6 anos o meu marido avisou que ia assumir um outro relacionamento que ele tinha com uma outra pessoa e ele me abandonou. A dor daquela mulher pode ter sido diagnosticada de forma orgânica por causa de uma disfunção da tireoide. Mas a disfunção da tireoide veio por uma dor que entrou pelas emoções. Nós vivemos em um mundo onde existe uma guerra, e isso é muito claro: o bem e o mal, o reino dos céus e o reino das trevas, Deus e o diabo. Se tem alguém que escreveu bons dias para você, tem alguém que não quer que você viva esses bons dias. Deus só entra na sua vida se você permitir. O diabo só pode fazer algo com você quando você autoriza também. Ele não tem esse poder de entrar se ele quiser, mas ele entra pela dor, ele entra pelo passado que não foi resolvido,
pela dor que não foi curada, porque às vezes a gente acha que o tempo cura, mas na verdade o tempo não cura, ele apenas envelhece. Até porque a dor ela acontece, mas a cura precisa ser intencional. Em Apocalipse tem um versículo, a primeira parte dele, que diz assim: volta onde você caiu, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Eu não sei o quão distante você está de Deus, eu não sei. Eu só sei que chegou a hora de você voltar. Eu só sei que chegou a hora de você dizer que chega de viver tão distante daquele que escreveu para você seus melhores dias. Se existe algo que você pode fazer, é ter intimidade com Deus. Você pode viver uma vida de prosperidade, mas você pode ter prosperidade e não ter eternidade, porque a eternidade exige de você algo, a prosperidade exige de você outras coisas. Para ter uma vida próspera, você precisa conhecer e viver princípios. Tanto que pessoas que não aceitam Deus como seu Senhor e Salvador, mas vivem princípios, o resultado ele acontece. Porque na Bíblia nós temos promessas, e uma promessa nada mais é do que uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer alguma coisa. Mas toda promessa na Bíblia, ela é precedida de um princípio. Então mesmo você não tendo intimidade com Deus, mas conhecendo e vivendo princípios, o resultado ele é inevitável. Então você pode ter uma vida próspera financeiramente falando. Você pode morar numa bela casa, porque isso depende de princípios. Mas mais poderoso é viver a eternidade com Deus. E eu vou terminar contando um exemplo. Uma vez eu recebi um convite para fazer uma viagem. Um dos meus clientes, lutador de UFC, ele me convidou para ir para Las Vegas. E era meu sonho assistir o UFC, e agora eu vou como treinador dele. Então eu tinha acesso a tudo que acontecia na luta. Então nós embarcamos para Las Vegas, a minha esposa fez um roteiro, nós fomos para várias outras cidades dos Estados Unidos, mas para mim o mais interessante era passar uma semana em Las Vegas acompanhando os bastidores do UFC. Eu vi tudo que acontece nos bastidores, eu fui para o dia da luta, eu fui para o octógono junto com ele, eu levei o baldezinho que leva os equipamentos, eu botei o uniforme. E aquela experiência foi incrível. Quando a luta terminou, no dia seguinte nós fomos para Nova York. Eu imaginava que eu não poderia viver uma experiência incrível em Nova York. E aí eu vivi uma experiência incrível em Nova York. Eu achei que a experiência de Las Vegas seria imbatível. E foi a primeira vez em Nova York. E aí terminamos os 4 dias de Nova York, fomos para Washington. E aí eu pensei, depois de viver uma experiência incrível em Las Vegas e uma experiência incrível em Nova York, o que eu vou viver em Washington que pode superar tudo isso? E eu não imaginava que a melhor experiência da viagem seria em Washington. Na verdade, numa cidade vizinha, a cidade de Arlington, em um cemitério. Eu fui visitar o cemitério de Arlington. Um cemitério onde tem mais de 450 mil túmulos de pessoas veteranos na guerra. Pessoas que morreram em guerra ou morreram depois da guerra e seus familiares diretos. E eu fui naquele cemitério para assistir a troca de guarda do túmulo dos soldados desconhecidos. Era a única coisa que eu queria fazer. Depois de ter realizado um sonho em Las Vegas, um sonho em Nova York, agora eu estou em um cemitério acreditando que nada pode superar as experiências anteriores. E aí eu vejo a troca da guarda. Naquele cemitério de Arlington está enterrado o presidente Kennedy, a sua esposa. O presidente Kennedy todo mundo conhece. Presidente americano que desfilando em um carro aberto nas ruas de Dallas, foi alvejado e perde sua vida. Mas o túmulo dele não tem um guarda sequer. O único túmulo que tem um guarda 24 horas por dia, que no verão é substituído a cada 30 minutos e no inverno a cada 1 hora. E o cemitério abre somente das 9 da manhã até as 5 da tarde, ou seja, fora desse horário não tem ninguém assistindo a troca da guarda, mas a troca da guarda existe mesmo não tendo pessoas assistindo. A pergunta é, que soldado é esse em um cemitério com mais de 450 mil túmulos que merece a maior honra de um cemitério? E o que me surpreendeu era o que estava escrito na lápide dele. Estava escrito em inglês, traduzindo para o português: aqui repousa em honra e glória um soldado americano conhecido, mas por Deus. Ninguém sabe se ele é branco, negro, se é pardo, se é cristão, protestante, católico, ateu, se nasceu no norte, no sul, no meio oeste, se deixou esposa, filhos. Ninguém sabe a história desse soldado, ele é apenas um soldado desconhecido.
mas ele merece uma guarda 24 horas. Porque ele não é um soldado desconhecido. Ele é um soldado conhecido por Deus. O seu sucesso no final da vida não vai ser medido pelo seu resultado. Ele vai ser medido pelo se Deus te conhece ou não. E eu vim aqui para te dizer, Deus precisa te conhecer. Deus precisa saber quem você é. Mas para isso você precisa viver os dias que Ele escreveu para você. E para viver esses dias você precisa renovar a sua mente. Chegou a hora de voltar. Voltar para casa, voltar para a sua essência, para aquilo que um dia você abandonou. Não importa como, quando foi, como foi. Chegou a hora de você voltar. Obrigado.